a mordomia das finanças. Vamos falar sobre finanças? Din-din, será que a Bíblia possui algo a nos dizer sobre esse tema? Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 10 da EBD, a mordomia das finanças. E nessa oportunidade, vamos mostrar que tudo o que temos vem de Deus. Vamos expor como cristão deve ganhar dinheiro. Vamos explicar como o cristão deve utilizar o dinheiro e vamos apresentar uma receita para a cura de endividados. Essa parte não está na revista. Essa parte é um acréscimo que nós vamos colocar aqui porque cremos que pode ajudar a muitos que assistirem a esse vídeo. É muito importante que você divulgue, comente no YouTube, no Facebook, curta, compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal. E você que já vem fazendo isso, eu peço que continue, sabendo que tudo isso é para o teu envolvimento, para o nosso envolvimento com o reino dos céus. A lição 10 da EBD, a mordomia das finanças, apresenta o texto áureo que segue. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Comento daqui a pouco porque esse texto faz parte da leitura bíblica recomendada para a classe. Verdade prática. O cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Parece aqui um texto muito simples e é mesmo, né? Ser grato a Deus por suas finanças, ou seja, seus recursos financeiros, quem te deu foi Deus, o cristão deve ser grato a Deus por isso. Lidar com o dinheiro com sabedoria, e aí vai aquela máxima, né, do fundamento bíblico, quem não tem sabedoria deve, antes de tudo, pedir a Deus e procurar se aperfeiçoar com as oportunidades que tem, como essa lição que estamos elaborando agora. Também com prudência, e vale aquele ditado, né? Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, e com comedimento e amor. Comedimento pode ser um sinônimo de cuidado, né? E amor. A leitura bíblica em classe se encontra em Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 e 11, e também em 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 6 a 10, que passo a ler e comentar agora. Leitura bíblica recomendada, Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 e 11, e vamos ler também 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 6 a 10. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, assim está escrito: O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. O texto não tem assim muita coisa que a gente tenha que explicar, mas amar o dinheiro, vale a pena a gente dizer que Jesus, quando perguntado sobre qual é o grande mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse sentido que está aqui, seria a pessoa amar o dinheiro acima de todas as coisas. Então, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Ou seja, ele vai começar a fazer do dinheiro armadilhas para si próprio. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Aqui é tão somente uma rima hebraica, ou seja, uma frase que repete basicamente em forma de sinônimos, né? Repete a frase anterior para reforçar a ideia. E também isso é vaidade, ou seja, isso também não leva a lugar nenhum, principalmente do ponto de vista espiritual. Versículo 11. Onde a fazenda se multiplica,
aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Ou seja, onde a fazenda aqui é no sentido de riqueza, se multiplica. Aí se multiplica também os que a comem, ou seja, se multiplicam as pessoas que ficam em volta. Uma pessoa rica está sempre rodeada de amigos, e aí a gente pode colocar parte desses amigos, vão ser amigos entre aspas, né? Então é isso que se multiplica. E a pergunta do escritor sagrado é: que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem o quê? Verem essa fazenda, verem essa riqueza com os seus olhos. Então ele fica se deleitando com isso. Passamos então para 1 Timóteo capítulo 6. E já o versículo também de número 6, que diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. É grande ganho, claro, a gente só vai poder medir isso espiritualmente. Grande ganho espiritual, é esse o sentido. A piedade, ou seja, as boas obras, fazer o bem com contentamento, ou seja, fazer o bem com alegria. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Nada trouxemos, não nascemos com nada, né? Todos nós nascemos nus para este mundo, e manifesto é, ou seja, e está sentenciado, determinado, que nada podemos levar dele, levar desse mundo. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Temos, porém, alimento, esse é o sentido, e com que nos cobrimos, aqui Paulo está falando no contexto de um lugar que é frio, principalmente no inverno, ou em aquele tipo de deserto ali da Palestina. À noite sempre a temperatura cai. Então, na época do verão, é um calor muito forte durante o dia, e à noite a temperatura também cai bastante. Então, a necessidade primária passa a ser se alimentar e, claro, se agasalhar. Se cobrir no sentido de se agasalhar e, claro, também se cobrir no sentido de tampar a nudez, tampar a dignidade de cada um. Aí ele diz: tendo isso, estejamos com isso contentes. E é bom também dizer, né, que esse cobrir, esse se vestir, é no sentido de tudo que envolve a vestimenta. Sapato passa a ser nesse sentido, vestimenta, mais ou menos como é usado no inglês, né? O verbo wear no inglês é para tudo isso. Até o óculos entra também como vestimenta, chapéu e assim por diante. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Querem ser ricos é aqueles que fazem tudo para ficar rico, e isso aqui é um alerta principalmente aos cristãos, porque no princípio ele vai ter aquele escrúpulo de ver se a atividade dele está coberta de licitude, e no momento seguinte ele já passa a negociar que pode ter um detalhezinho que não é de todo lícito, e daqui a pouco ele está fazendo coisas mais ilícitas do que lícitas. E isso lá fora nos remetem aos exemplos recentes que a gente tem do Brasil. Homens poderosos, políticos poderosos, que tinham bons salários, tinham boas condições financeiras, mas diante daquele poder de administrar muitas coisas, acabaram cedendo a tentações e cometeram aí crimes de roubo, formação de quadrilha, corrupção e por aí afora. E alguns, como vocês bem sabem o nome tanto quanto eu, estão aí condenados a vários anos de prisão até esse momento. Versículo 10, que é o textual, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É nesse sentido. Amor ao dinheiro não pode ocupar o lugar que precisa ser do amor a Deus. Jesus ensinou, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre inclusive o dinheiro. Então, por isso aqui, quem ama o dinheiro acima de todas as coisas, nesse sentido que está colocado aqui. É a raiz de toda espécie de males, porque aí a pessoa começa a cometer crimes em função do dinheiro, começa a desprezar
coisas importantes, desprezar às vezes famílias, desprezar às vezes amigos sinceros e por diante. E nessa cobiça prossegue o versículo. Alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. No final, acaba tudo isso atraindo infelicidade para a pessoa. No Brasil, há uma tendência de várias pessoas falarem como especialistas, mesmo quando são leigos no assunto. Por exemplo, há brasileiros que assistem um filme mexicano dublado e acham que já sabem falar espanhol. Outros assistem futebol na televisão e já se acham em condições de questionar um treinador com anos de experiência, ganhando uma fortuna para fazer o que faz. Na teologia, só Jesus na causa, pois há os que mal leram a Bíblia pela primeira vez e já se propõem a falar e teimar nos assuntos mais complexos da Bíblia. E pior, encontra ouvintes e admiradores. Nessa lição, chegamos à economia e finanças, onde alguns, acostumados a ouvir matérias na TV, acham-se entendidos o suficiente para até aconselhar a outros. Na verdade, na economia, há fenômenos previsíveis e fenômenos raros, porém existem as regras, geralmente amparadas por legislação provocada por quem tem riqueza e poder para fazê-las. Sobre isso, escreveu o rico sábio Salomão, Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. E também está escrito que o poder pertence a Deus, que o dá a quem quer, seja mau ou bom. Vamos ler o Salmo 62, versículo 11, e Daniel, capítulo 2, versículos de 20 a 22. Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ter clareza disso facilitará muito a compreensão dessa lição ao falarmos de uma teologia para a vida financeira, de meios honestos para ganhar dinheiro, de como administrar o dinheiro e da receita para a cura de endividados. Número 1. Uma teologia para a vida financeira. A Bíblia nos mostra que viver em qualquer dos extremos de riqueza e pobreza é espiritualmente difícil. Para ter uma vida financeira equilibrada, o escritor sagrado pediu a Deus para não ter nem riqueza nem pobreza. Provérbio 30, versículos 7 e 8. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão, da minha porção acostumada. Para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Nós lemos até o versículo 9. O que o salmista pediu, humanamente, é bem mais difícil do que parece. Pois seria como alguém tentar ficar em cima de um muro, sendo esse com o topo curvo e escorregadio. Ou seja, se tender para um lado, virá a riqueza, e se tender para o outro, virá a pobreza.
Espiritualmente, lembro que para Deus tudo é possível, como está em Gênesis capítulo 18, versículo 14, e Lucas capítulo 18, versículo 27. Mas humanamente, devendo ser mais viável ao cristão trabalhar, permanecendo fiel a Deus e orar para ganhar seu sustento, prosperar e prosseguir louvando a Deus por cada bênção recebida em todo o tempo, mesmo diante das dificuldades. Tanto existe tentação do dinheiro desonesto para ficar cada vez mais rico, quanto há as armadilhas do consumismo prontas para levar os incautos a consumir além de suas posses, provocando o endividamento e pagamento de juros aos bancos que se aproveitam cada vez mais das riquezas produzidas no planeta. Pode ainda ser pior para a família quando as dívidas geram estresse além do suportável, provocando desentendimentos, desconfianças e, não raro, separação de casais. Nesse ponto, convém lembrar que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e endividamento descontrolado tem alto poder de destruição de casamentos. Quanto ao perigo do amor ao dinheiro, lembro de um saudoso pastor que dizia ser o dinheiro o melhor dos servos, porém o pior dos senhores. Se um cristão manda em seu próprio dinheiro, não vai deixar que sua riqueza comprometa sua comunhão com Deus. No entanto, quando o dinheiro manda no ser humano, vai ser a prioridade de o servo dele se ocupar, deixando cada vez mais as coisas espirituais a segundo plano, até ferir de morte sua comunhão com Deus. A revista apresenta 2 exemplos. Um é Judas Iscariotes, que roubava do dinheiro que era doado ao ministério de Jesus, até que aceitou traí-lo por 30 moedas de prata. Além disso, diante de remorso e de seu estado espiritual totalmente arruinado, acabou se suicidando e deixando o dinheiro para os próprios corruptores. O outro exemplo de que fala a revista é o caso de Ananias e Safira, marido e mulher, que venderam uma propriedade e cobiçaram alcançar a mesma admiração de Barnabé, que havia doado todos os seus bens à obra do Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 37, até o capítulo 5, versículo 10. E possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes, ou seja, entraste em acordo, né? Esse concerto aqui é nesse sentido. Vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, ou seja, Safira também morreu. E entrando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Eu lembro que faz pouco mais de uma semana estava acompanhando um culto em uma igreja grande, e em determinado momento aí fez uma afirmação de que Deus não mata ninguém.
eu lembrei na hora logo de uma passagem no Antigo Testamento e mostrei a pessoa que estava ao meu lado. Mas aí, às vezes, quando a gente fala Antigo Testamento, alguém diz, mas era no Antigo. Pois é, essa aqui que a gente está lendo é no Novo Testamento. Deus matou Ananias e Safira. Mas voltando ao nosso ponto, da nossa lição, o infeliz casal, Ananias e Safira, desejava a admiração, mas não estava disposto a pagar o preço. Que preço é esse? O texto logo anterior ao que começamos a ler, nos mostra que Barnabé vendeu sua propriedade e colocou o dinheiro, ele usa o termo, aos pés dos apóstolos, ou seja, deu o dinheiro para o segmento da igreja que havia ali. E isso causou a todos os cristãos uma admiração muito grande por Barnabé. Pois é, aí Ananias combina com Safira, sua mulher, de vender também uma casa, combinar um preço e guardar a outra metade. É isso que vai acontecer. Por isso resolveram guardar parte do dinheiro e mentir, dizendo que estava doando todo o valor da venda, o que resultou na morte de Ananias e depois Safira, por mentirem ao Espírito Santo. O casal, com seu dinheiro, comprou a própria morte. Meios honestos para ganhar dinheiro. Número 2. Quando falamos em ganhar dinheiro honestamente, vem-nos a ideia de trabalho e emprego. Lucas capítulo 10, versículo 7 diz ser digno o trabalhador de seu salário. Como toda a Escritura, essa também é verdadeira. No entanto, se já era difícil seguir a Cristo naquele tempo e espaço, trabalhando de forma assalariada, imagine-se como seria ser empresário cristão àquela época. Será possível alguém entrar no reino dos céus sendo rico? Defendo que sim, mas a passagem em Lucas capítulo 18, versículos 18 a 30, fala de um homem que não foi capaz de abrir mão de seus bens para seguir a Jesus, demonstrando que naquela relação mal resolvida, a fortuna era o senhor e o jovem era o servo, quando espiritualmente precisa ser o contrário, pois Deus não aceita ser segundo na vida de ninguém. Também devemos lembrar que o dinheiro do cristão precisa ser honesto. Aqui é oportuno recorrer aos conceitos de legal e legítimo. Legal é tudo que as normas jurídicas do país permitem. Porém, o legítimo precisa ser, além de legal, aceitável socialmente e humanamente. No caso do cristão, seu trabalho precisa ser aceitável, sobretudo, espiritualmente. Ouvi há cerca de uns 10 anos um pastor cubano dizer que em seu país, a uma pessoa declarada cristã não era permitido ocupar qualquer cargo no Estado, nem mesmo soldado policial. Graças a Deus, no Brasil temos liberdade para exercer as duas coisas, mas os que dão bom testemunho, não raro, perdem promoções e aumento de salário, sem que isso seja claramente assumido pelos seus superiores. Mas como está escrito em Lucas 18, versículos 29 e 30, vale a pena deixar qualquer coisa para se ter o reino dos céus. Lucas capítulo 18, versículos 29 e 30. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E ele lhes disse, foi Jesus que disse. Ainda sobre meios honestos para se ganhar dinheiro, pode haver o caso da escolarização e mobilidade social. É fato que, estatisticamente, a maioria das pessoas que estudam mais ganham melhores salários que as que estudam menos. Porém, vocação para estudar também é dom de Deus, considerando também que, no Brasil, as dificuldades de um aluno pobre são bem maiores que as de um aluno rico. Mesmo assim, defendo que a escolaridade ainda é a melhor maneira da maioria das pessoas de famílias menos favorecidas alcançarem a mobilidade vertical, ou seja, vencer na vida.
No passado recente, os alunos eram afetados filosoficamente pelo que diziam professores, programas de TV e mídias do grande porte, sem dispor de muito recurso para pesquisar o contraditório. Atualmente, temos a internet, que é um peixe de muitas espinhas. Mas sabendo fazer bom uso, é possível ao aluno ali obter ajuda para formar sua opinião. Mesmo assim, é imprescindível ao estudante sempre vigiar e orar, sem descuidar da leitura bíblica, diariamente de preferência, para manter íntegra sua comunhão com Deus. Outra coisa, é da natureza da pessoa estudiosa tornar-se muito crítica. Diria que isso é um sal que, se for utilizado na hora e medida certa, vai fazer bem às pessoas próximas como a si próprio. E mais, procure fazer crítica construtiva e especialmente naquilo que você é autoridade intelectual ou social. Por exemplo, faça crítica aos homens se você também é homem, às mulheres se você for mulher, aos pastores se você também for pastor. As pessoas que têm nível superior, que cursaram, que são doutores, se você também tem nível superior e se você também é doutor. É um bom princípio para não se ensoberbecer. Número 3. Como administrar o dinheiro? Alguns princípios. O primeiro princípio é fidelidade na casa do Senhor. Segundo as Escrituras, o crente deve pertencer ao rebanho do Senhor. Nós somos o teu povo e no pasto ovelhas. Está no Salmo 100, versículo 3 e Salmo 79, versículo 13. E também é verdade que pertencer é participar, como for possível. Socialmente, quem pertence ao quadro social de um clube quase sempre deve pagar mensalidades ou anuidades. De modo parecido, quem mora em condomínio normalmente precisa pagar taxas de condomínio. Nesse sentido, quem é da Igreja do Senhor deve contribuir com ofertas ou dízimos, conforme sua realidade e da Igreja. E essa é a maneira de convidar Deus para seus negócios financeiros. O segundo princípio é estabelecer prioridades. No serviço público, soube de pessoa que ganhava pouco mais de um salário mínimo, conseguindo fazer poupança a ponto de fazer empréstimo a seu parente que ganhava 5 vezes mais. As finanças do crente começam a se multiplicar, logo que a conversão produz-lhe o efeito de abandonar jogos de azar, bebedices, noitadas mundanas e outros vícios. Além disso, deve administrar seus recursos sabendo que administrar é escolher. Pode parecer em alguns momentos um cobertor curto, mas é esse o caminho. O terceiro princípio é evitar dívidas. Atenção, observe a diferença entre compromisso assumido e dívida vencida. Por exemplo, compromisso é saber que há a demanda de pagar a conta de luz no próximo mês. Nesse caso, você não tem dívidas, e sim compromissos. Diferente disso, é saber que venceu a prestação de um carnê e você não pagou. Isso é endividamento. A dificuldade de muitas pessoas é quando um compromisso se transforma num endividamento, por motivos alheios à sua vontade, como doença ou perda de emprego, redução ou atraso de salários. De qualquer forma, tenha em mente que prestações muito longas apresentam um risco maior de endividamento, principalmente se você não tem a estabilidade no emprego como os servidores públicos. Lembrando que mesmo os servidores de algumas unidades da federação sofreram atraso de salários recentemente. Mas o que são prestações muito longas? Considero razoável até 12 meses, esticando o máximo até 18 ou 24 meses. Se você tem estabilidade no emprego, aos autônomos, sugiro nada superior a 4 meses, sendo prestações de baixo valor comparado a seu rendimento mensal. Outra coisa, algumas situações precisam ser evitadas. Evite envolvimento
com agiotas. Se um negócio te parece bom, mas para se viabilizar você precisa recorrer a agiotas, na verdade você está diante de uma armadilha. Sai disso porque é laço. Evite ser fiador de estranhos, mas mesmo sendo de confiança, verifique sua real capacidade financeira de honrar o compromisso no caso da pessoa vir a falecer, ficar desempregada ou ter os salários atrasados. Conheci a história de uma jovem que teve seu nome negativado após ter sido fiadora de sua irmã biológica. Já necessitei de fiadores e, graças a Deus, sem nenhum problema. E não me canso de pedir a Deus que os recompense por me terem ajudado. Também já fui fiador, sem qualquer problema. Já emprestei dinheiro a amigos que jamais me pagaram, mas não quebrei, porque emprestei o que podia emprestar, entendeu? Deixo os seguintes versículos. Provérbios capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbio agora, capítulo 22, versículos 26 e 27. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? O texto é bem claro, né? Então, não pode ser fiador se você não tem com que pagar. E outra passagem vai lembrar que não pode ser fiador de estranhos. Número 4. Receita para a cura de endividados em 4 passos. Esse item não está na revista, mas certamente poderá ajudar a muitos. Há poucos anos, uma amiga da família perguntou-me o que fazer para sanar suas dívidas. Passei-lhe as recomendações a seguir e tempos depois ela me disse que já estava bem controlada e quase conseguindo poupar. Uma de minhas grandes alegrias de 2018 foi participar de seu aniversário de 70 anos, com uma linda festa, e ela arremata. Naquela época, diz ela, estava envolvida com vários agiotas. Iniciando a receita, primeiro de tudo, reconheça que você está endividado. Assim como uma pessoa acometida de uma enfermidade necessita admitir que está doente, procurar ajuda e seguir recomendações médicas. É o caso de quem está pendurado no cheque especial. Isto é, se no segundo mês consecutivo ou mais ficou negativo por não ter recursos para cobrir sua conta bancária, o sinal vermelho está aceso. O sinal vermelho está aceso também para quem recebeu a fatura do cartão de crédito e equivocadamente pagou o mínimo por falta de recurso para quitar a fatura. Segundo passo, realize junto à administradora do cartão o parcelamento permitido pela maioria dos cartões, pois o valor daquela fatura passa a ser dividido em 6 vezes ou mais com juros aceitáveis para a nossa realidade no Brasil. Se o cartão não te oferecer esta opção, siga o mesmo caminho de quem está no vermelho do cheque especial, ou seja, vá a seu gerente e peça um CDC, crédito direto ao consumidor, no valor suficiente para cobrir o rombo do cheque especial, além da fatura do cartão de crédito, se for o caso. Atenção! Aqui você pode necessitar de prazos maiores, pois a mensalidade desse empréstimo precisa estar dentro de seu orçamento, considerando que não haverá mais despesas com juros de cheque especial ou acréscimos da dívida de seu cartão de crédito. Quarto passo, radicalizar suas finanças. Você vai parar de comprar, pois se você ficou endividado ou endividada, provavelmente andou gastando além de sua capacidade financeira e é quase certo que gastou seu dinheiro com coisas que não te eram tão necessárias. Esse radicalismo exige a disciplina que você não exerceu quando se endividou, porém agora é necessário, como um enfermo que antes de ficar doente
tomava gelado, andava no sereno ou fumava e seu médico recomendou a mudança desses hábitos. No caso do endividado, guarde todos os cartões de créditos, bem como seus talões de cheque em casa ou outro local seguro. Se houver compromisso que necessite de cheque, leve-o preenchido de casa e apenas mais uma folha, para o caso de ter falhado no preenchimento. E ainda, no máximo 1 mês antes da cobrança da anuidade, cancele cada cartão de crédito, sem dó nem piedade. Continue com esses novos hábitos até conseguir poupar algum dinheiro mensalmente. Pode começar com pouco, mas será importante para você saber que está no caminho certo. Siga esses passos e sua cura financeira será questão de tempo. Concluindo, o cristão deve trabalhar honesta e diligentemente para suprir o sustento de sua família. Ele deve administrar bem seus recursos a fim de não pecar contra Deus e não expor sua família ao vexame moral e privações. Devemos, em primeiro lugar, confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em segundo, fazer todo o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu. Termino deixando Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo por mais esta oportunidade de ministrar essa lição, de ministrar a Tua palavra, a Tua doutrina, os Teus ensinamentos. Ó Deus, ajuda-nos a guardarmos a Tua palavra em cada um de nossos corações para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos no momento necessário do que meditamos aqui durante esse tempo. Senhor, abençoa as pessoas que assistirem, que ouvirem esta palavra, quer seja por celular, tablet ou por computador, em qualquer cidade deste país, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Glorifica Teu nome, Senhor. Ajuda os Teus servos e faz, Senhor, a Tua palavra prosperar. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha sido abençoado, abençoada com esse vídeo e que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, dê um like e em nosso próximo encontro, se Deus quiser, comentaremos a lição 13. Seja um mordomo fiel. Será a última lição do trimestre, dia 29 de setembro. Então, até lá, se Deus quiser. Amém.